Este vídeo é literalmente um oferecimento de um dos apoiadores do canal. O Rafael M, que também já apareceu em alguns podcasts, atingiu a recompensa no Apoia-se que dá direito à escolha de um tema para vídeo. E como a temática do canal sempre gira em torno de red pillar alguém, ele me pediu para explicar a origem disso tudo falando como foi que eu saí da Matrix. Mas eu tive uma ideia bem melhor. Além de contar um pouco da minha experiência pessoal, eu resolvi inicialmente expor todo o sistema para vocês, já que diferente do que um pessoal aí anda falando, dropar a red pill como se fosse tic-tac é algo muito além de parar de betar para aquela menina da tua faculdade. De modo que eu classifico esse vídeo como algo realmente especial para mim, porque eu vou tentar proporcionar para vocês de forma rápida e praticamente indolor uma experiência que para mim foi extremamente dolorosa e por que não dizer demorada. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, e cara, eu tô falando sério, isso é realmente muito importante, e enviar esse vídeo aqui para aquele seu amigo Blue Pilão que tem medo do Jorge Soros de biquíni na praia, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. No dia 21 de maio do ano de 1999, sob direção dos naquela época irmãos Wachowski, eu falo naquela época porque hoje eu não sei bem o que aqueles caras são, estreou no cinema um dos filmes que foi praticamente o responsável pelo início do processo de exposição da realidade ao qual já nos encontramos em um estado até avançado hoje. A obra Matrix, que teve a sua história contada através de 3 filmes, uma série de quadrinhos, jogos e entre um RPG online que fracassou e outro, uma série de maravilhosos curtas chamados Animatrix, narrava uma distopia futurista em que a humanidade era escravizada por máquinas. Mas veja bem, a parte que de fato importa para esse vídeo não é necessariamente o conflito entre humanos e máquinas, mas sim o resultado desse conflito. Até porque basicamente a gente ia perder tempo fazendo milhares de piadas sobre esquerdistas serem de fato NPCs. Após uma guerra por recursos, as máquinas acabaram descobrindo que éramos uma boa fonte de energia, já que nas condições corretas somos capazes de gerar calor e eletricidade com os nossos corpos. E uma vez que foi descoberto isso, as máquinas tiveram a genial ideia de cultivar seres humanos para nos colocar como baterias móveis. E é daí que vem o primeiro problema. Diferente do pessoal da canhota, as pessoas normais não são exatamente vegetais. Então seria um pouco complicado para convencer essas pessoas a fornecer energia para as máquinas de graça. Para tal então foi desenvolvido o sistema da Matrix, que era basicamente uma simulação de realidade, onde a humanidade agora ludibriada participava de uma simulação da sua própria existência. Beleza, agora para de imitar o elegante. Tá bom. Uma vez então que notamos a semelhança entre a proposta do filme e a própria estrutura da sociedade moderna, vamos explicar como é que o Jorge Soros consegue utilizar do mesmo artifício das máquinas para te fazer de massa de manobra com problemas de abandono paterno. Uma das estratégias da antiga canhotada é de fato tentar mudar a estrutura da realidade ao seu desejo. Esse conceito é muito bem explicado no livro Simulacra and Simulation, do Jean Baudrillard. E mesmo o cara sendo um canhoto, é o tipo de leitura que eu recomendaria para você, já que é a visão de um revolucionário sobre a própria mudança da realidade, apresentando uma análise que eu diria ser até bem honesta, sobre como a humanidade se afastou da razão objetiva e passou a acreditar numa narrativa construída que pode até ser muita coisa, mas é bem diferente da praxis. E é aqui que eu começo a falar da minha experiência pessoal. Como todo bom idiota, eu acabei caindo nesse papo de João Bobo até coisa dos meus 21 a 22 anos. Leia-se então que eu de fato comprava toda a narrativa, defendendo o que eles queriam que eu defendesse e atacando aquilo que eles queriam que eu atacasse. Porém, assim como o Neil, o protagonista da série em questão, eu acabava realizando as ações sempre pensando que havia de fato algo estranho. Mas isso eu só vou explicar um pouquinho mais pra frente. Vocês sabem como é que é, escola Flávio Morgenstern e tal. O fato é que eu carregava comigo desde a infância uma lista de valores morais que em certo momento me fez contestar tudo aquilo que eu estava vivendo. Pois mesmo envolto em narrativa canhota, eu ainda de fato consegui discernir o que é certo e errado, adotando na maioria das vezes aquela postura de isso aqui pode até ser importante, mas se radicalizar demais vai ficar complicado. Sem entender que o próprio conceito que eu acabava defendendo por conta do politicamente correto era por si só muito mais brutal e inverossímil se comparado à antítese. Ou seja, eu poderia não necessariamente votar ou mesmo balançar a bandeira daquele partido que todo mundo já conhece, mas eu acabava defendendo ou mesmo passando pano numa série de ideias que eles apoiavam. E eu sei que isso é absolutamente constrangedor pra mim e pra muita gente que passou por esse tipo de coisa, mas se torna até bem aceitável quando a gente percebe que naquela época não tínhamos necessariamente a estrutura pra red pillar o pessoal como a gente tem hoje. E por falar em estrutura, a tentativa de moldar a realidade conforme a necessidade deles se aplica perfeitamente na alegoria da caverna de Platão. A alegoria da caverna de Platão, presente na obra da República, Diálogos Socráticos, conta a história de um... quer saber, eu vou contar esse negócio do meu jeito. Era uma vez uma
caverna. Até que um dia um espírito de porco resolveu aprisionar umas pessoas lá desde o nascimento delas. O que realmente não faz nenhum sentido, porque as pessoas precisam meio que de leite materno. Mas enfim, a galera que tava lá meio que ficou aprisionada a vida inteira. E de tempos em tempos aparecia um filho da puta que através de uma lanterna, fonte de luz ou mesmo uma fogueira, colocava alguns objetos para produzir sombras. Não esse daqui, outro tipo de sombra. Mas beleza, essa filha da puta continuou por um bom tempo, inclusive, até que o pessoal que morava lá dentro crescesse e nego começasse a achar que aquilo de fato era realidade. Visto que a única interação que eles tinham com outra pessoa fora eles mesmos eram as sombras na parede. E justamente essas sombras na parede, como era a única influência externa que esse pessoal tinha, serviu para que fossem criadas lendas e códigos morais, até mesmo influenciar o comportamento deles. Provavelmente na esperança de que o senpai sombra na parede note eles um dia. Até que acontece uma reviravolta na parada. Do nada e sem aparentemente motivo algum, um dos caras é solto. E ele basicamente entra em choque ao descobrir que durante toda a sua vida ele viveu uma mentira. Inclusive, por que vocês soltaram um? Ao perceber que o mundo então era muito mais do que a sombra na parede, o cara que foi solto volta pra contar a novidade pro resto do pessoal. E adivinha, ninguém de fato acredita nele. Que tipo de experiência de filha da puta é essa? Depois de tentar bastante, a galera não só não acredita nele, como ele acaba morrendo. E dessa situação a gente vai tirar duas lições. A primeira delas é que as pessoas podem até ser bem violentas pra defender o que eles acreditam ser a sua realidade. E a segunda é que o cara que fez essa experiência provavelmente tá no inferno uma hora dessas. Mas analisando a história como uma alegoria de fato, e não como uma pegadinha do topa tudo por dinheiro, dá pra entender por que a canhotada fica tão agressiva quando você consegue provar que eles estão errados, já que a agressividade torna-se uma resposta direta ao conflito gerado na cabeça do indivíduo, quando de fato percebe que está defendendo uma mentira. Mas a parte interessante é que isso pode de fato acontecer nos dois lados. Não necessariamente com raiva, mas sim gerando de fato um certo sofrimento, ou até mesmo uma epifania, quando eu ou você descobrimos de fato que vivemos em uma mentira. Mas o que diferencia uma pessoa como eu e você de um canhoto? Primeiramente, o ato de tomar banho, e em seguida, aquela sensação que eu expliquei no começo do vídeo. Ter de fato a sensação de que tem alguma coisa errada pode funcionar tanto como um gatilho, como para um anestésico a longo prazo. Uma vez que, assim como o Neil, ao perceber que de fato tem algo errado no mundo, mesmo sem notar, você acaba começando a procurar pela verdade de fato. E quando a gente encontra a verdade, temos o primeiro impacto traumático. E de fato, esse impacto e o inevitável sofrimento fazem parte da evolução da coisa. Pois, segundo Platão, a verdade está presente na luz. E o que está na escuridão, assim como a caverna, nos aprisiona em uma ilusão. Então, mesmo que a gente vá sofrer um pouquinho com um pouco de insolação, tudo que não é a verdade te aprisionará. E sabe o que é engraçado disso tudo? Mesmo antes de Cristo, Platão descobriu Deus pela razão, pois o que eu acabei de dizer pode ser traduzido também como a busca do transcendente, estabelecendo um elo bem firme e visível entre essas duas aplicações. E esse laço fica tão claro que, uma vez que nos afastamos do Logos divino, como de fato tem acontecido de uma forma bem aterrorizante de algumas décadas pra cá, notamos a fragilização e corrupção das pessoas. Pois assim como diria Luiz Carlos Chiavaria, as mazelas do mundo moderno são apenas uma resposta a uma doença que se encontra na nossa própria sociedade, tornando a verdade não só um agente doloroso, mas sim uma amarga cura. E ao se deparar com a verdade, torna-se praticamente uma obrigação levá-la até as outras pessoas. Mesmo existindo uma mínima possibilidade de obter êxito, ou até mesmo, no pior dos casos, uma forte possibilidade de você apanhar nesse processo. Mas por que isso acontece? Pode deixar que eu explico. Durante algum tempo, entre os anos 70 e 90, poderíamos dizer que o pensamento canhoto de fato ganhou a guerra cultural, visto que existiam poucos ou quiçá nenhum ponto de resistência intelectual forte ao seu impacto na cultura, se utilizando de música, filmes e até de literatura para dominar as mentes e aos poucos encanhotar todo o ocidente, que tinha inclusive uma maneira de pensar bem ajeitadinha se você for parar para pesquisar. Isso gerou de fato uma espécie de letargia social que fez com que de fato as pessoas se afastassem da estrutura da realidade e criassem todo tipo de maluquice que é vigente hoje em dia. E quando tudo parecia estar perdido, uma conjuntura de fatores a qual eu não consigo explicar muito bem, literalmente fez surgir das cinzas obras como Matrix, Serial Experiments Lain, ou mesmo Ghost in the Shell, tenho pesadelos até hoje com aquela versão live action, que reapresentaram para a humanidade aquele conceito que outrora foi perdido, de que de fato podemos estar presos em um arremedo fajuto de realidade, já que nos afastamos de boa parte daquilo que nos fazia humanos. E com a retomada desse tipo de ideia, novas epifanias sobre o status da realidade começam a surgir, e entre elas, a minha favorita. O termo pílula vermelha, ou Red Pill na sua pronúncia original, é dada para um limiar sem volta que, uma vez atravessado, modificará de fato a maneira com que você enxerga o mundo. Esse termo transcendeu o universo do filme Matrix e foi parar no mainstream, e agora ele significa uma espécie de saída ao mundo de fantasia canhota que elucida aquele que o ingere com a sapiência de jamais ser enganado com esse tipo de ideologia macabra novamente. Mas não ser enganado não é o bastante. Na verdade, agora que você está liberto, você tem meio que a obrigação de lutar e resgatar o maior número de pessoas possível desse sistema. Pois é, olha só o problemão que eu te arrumei.
pois assim como o simulacro da Matrix, o sistema necessita de indivíduos absolutamente controláveis. E é exatamente por isso que eles tentam destruir tudo que de fato é ligado à verdade, como a importância da estrutura familiar bem estabelecida, a necessidade de saúde mental e, é claro, a ideia de que o ser humano não precisa ser um escravo de seus vícios para alcançar a felicidade. Dessa forma, eles utilizam de uma espécie de quebra do espírito para que você se torne tão dócil quanto aquele usuário de entorpecentes ali da esquina. Concluindo, a forma mais eficiente de vencer a narrativa é se munir da verdade e simplesmente confrontar todas as mentiras e falácias desse pessoal com a verdade, porque acredite ou não, ela sempre vai prevalecer. E até parece um clichê falar isso, mas veja bem, se você olhar pro outro lado e verificar o quão complicado tá a situação mental e física do pessoal que tá lá, a única conclusão prática a se tirar disso tudo vai ser que, além de ser praticamente uma tortura, viver longe da busca da verdade pode te causar uma série de prejuízos, inclusive podendo transformar você numa dessas coisas aí. E aí pessoal, fim do vídeo aqui. Temos alguns pequenos recados antes do fim do vídeo. Eu gostaria que você ficasse aqui para me dar uma força no algoritmo. Primeiro de tudo, eu vou deixar mais uma vez aqui o agradecimento ao pessoal do Apoia-se que tem me ajudado muito. Inclusive, esse vídeo literalmente é uma recompensa do Apoia-se. Então dá uma conferida lá, se você puder me ajudar, eu realmente vou ficar muito grato. Já que literalmente a plataforma entrou em guerra com o meu canal e eu não consigo mais monetizar nada. A loja parceira do canal Camisetas Opressoras está dando um desconto de 10% se você utilizar o cupom CODEHACK. E agora, com o feed do podcast do canal, você também vai poder baixar e escutar os programas antigos. Eu sei que não é bem a mesma coisa, mas o pessoal pediu e eu adicionei lá. Então, praticamente toda semana você vai ter conteúdo novo lá, seja material em áudio de um vídeo antigo ou mesmo os podcasts. E é isso aí, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu sou o CODEHACK e até a próxima. E aí pessoal, CODEHACK!